Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje vamos desenvolver uma questão de O Livro dos Espíritos, que está contida na parte 2ª, no capítulo 6, Vida Espírita, no item Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. A questão é a 241 e Kardec pergunta: os espíritos têm uma ideia do presente mais precisa e exata do que nós? Então Kardec ele quer entender se os espíritos, quando desencarnados, eles têm uma ideia, uma percepção, um entendimento melhor do que nós encarnados. Será que eles percebem as causas e as consequências das ações com mais clareza, com mais exatidão? Essa é a questão que Kardec quer saber. O que você acha? Bom, vamos à resposta dos espíritos. Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais exata do que um cego. Os espíritos veem o que não vedes. Logo julgam de modo diferente de vós. Mas lembramos mais uma vez, isso depende da elevação de cada um. Não é? Porque todos nós estamos em estágios mais ou menos evoluídos, né? Seja no plano físico ou no plano espiritual. Não somos melhores quando desencarnamos, mas a percepção ou as percepções de faculdades em muitos se ampliam, né? Por outro lado, nós, habitantes do planeta Terra, ainda guardamos a condição de espíritos ou almas imperfeitas ou imperfeitos, né? A maioria encarnados na Terra, em torno aí de 8 bilhões de habitantes, né? Faz parte da terceira ordem, né? Que na escala de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, está contida na questão número 100, né? Que é a ordem aí, a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, né? Agora, evidentemente que muitos estão caminhando com passos mais largos para alcançar a segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Agora, um dia, todos nós estaremos na primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Lógico que isso vai demorar e muito. Será que uns 500 mil anos? Bom, então, um pensamento do Emmanuel aqui, que ele diz o seguinte: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou de suas fraquezas, né? Agora nós podemos perguntar o seguinte: quais sementes estamos lançando ao solo? As sementes da coragem ou as sementes da fraqueza? Essa é a pergunta que a gente poderia fazer por nós mesmos, né? Evidentemente que a da coragem está relacionada à altivez, à bondade, à sabedoria, o amor, etc. Porque tem que ter coragem, né, para ser bom, para ser sábio, ter altivez, né, ter amor, né? Ou as sementes da fraqueza, né? Quem possui no interior medo, desespero, desistência das realizações importantes, né? Pode estar classificado aí nas
nas pessoas que são fracas, né? Que tem fraqueza na mente, no coração, no espírito, né? Então, imagina então, quando nos encontramos encarnados, nossa visão é muito limitada, né? Os recursos que nós dispomos no corpo físico ou no campo físico, né, não conseguem ultrapassar os limites da matéria, digamos assim, do visível, né? Digo isso porque a maioria absoluta dos elementos que nos rodeiam é matéria. Para não dizer que tudo é matéria, né? Nós podemos dizer que a maioria absoluta é matéria, inclusive o nosso perispírito, não é? Que é a substância que envolve o espírito. Então, o perispírito também é uma matéria, quintessenciada, né? Mas ainda assim é matéria, não é? Bom, agora, e os espíritos? Como eles enxergam? Como eles veem? Será que eles têm recursos, capacidade de ver melhor que nós encarnados? Bom, a gente já viu que sim, né? Observamos que alguns, mesmo encarnados, conseguem ver além da matéria, né? São os médiuns, né? Veem e ouvem os espíritos encarnados, comunicam com eles, estabelecem diálogos, recebem instruções, psicografam livros e etc, né? Então tem médios aí com capacidades extraordinárias, né? Como Chico Xavier, quando encarnado, né? Tinha vários tipos de mediunidade, né? Clarividência, clareaudiência, né? Psicografia, né? Psicofonia, e inúmeras outras mediunidades, né? E outros que têm a dupla vista conseguem perceber algo que ainda vai acontecer, né? Esses que têm a dupla vista e percebem outras coisas interessantes e importantes que a gente não consegue perceber, observar, né? Então, é isso, né? Miramês, ele diz que os espíritos fora da carne, ou melhor, desencarnados, têm uma visão mais acentuada por estarem mais livres às suas faculdades. Porém, tudo é relativo. Ele continua: o despertamento da alma obedece à lei que podemos chamar merecimento, pelo tamanho do desenvolvimento espiritual. Digo eu, moral também de cada um, né? Algumas entidades espirituais menos desenvolvidas não veem mais do que os homens encarnados, e muitos deles nem iguais a nós. Então, a gente observa, né, que a visão dos espíritos desencarnados, ela é melhor, ela é mais acentuada, né? Por a capacidade deles, né, estarem mais dilatadas, né? São essas percepções, elas acabam sendo muito mais extensas do que a nossa, né? Agora, como Miramês e o próprio Espírito aqui comentando falou, né? Tudo é relativo, depende muito da elevação de cada um. Como citamos aqui Chico Xavier, né? A percepção dele em relação ao mundo espiritual era muito, muito mais avançada do que todos nós, né? Questão 237, Kardec pergunta: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Aí o espírito responde: sim, e outras que não possuíam, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia.
A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então a gente percebe aí, através das obras aí de Kardec, né, de Emmanuel, e inclusive de André Luiz, que as percepções dos espíritos, especialmente aqueles mais elevados, né, são extremamente dilatadas, né? Tem um campo de visão do universo, do plano espiritual e principalmente do plano material, uma visão fantástica, extraordinária, muito além, né? Nós estamos muito aquém desses espíritos mais avançados, né? Mas nós sabemos que outros, né, não conseguem ter essa visão do momento presente, né? Ou mesmo alguns do futuro, né? Quanto mais evoluído, mais as percepções, as ideias, né, relacionadas ao mundo futuro se ampliam, né? Imagina, por exemplo, a percepção de Jesus, não é? Ele faz a programação do planeta, né? Nós estamos aqui atravessando uma fase, né, do planeta de provas e expiações, para algum momento no futuro chegarmos à condição de regeneração, mas Jesus tinha percepção, visão absoluta de tudo que poderia acontecer e do que está acontecendo no presente momento. Ou seja, quanto mais evoluído, melhor a percepção. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, né? Estar sempre conosco, para que possamos cada dia mais aprender, né, sobre essas questões relacionadas ao mundo espiritual. Muito obrigado e até mais.